é transformar em desuso aquilo que tem utilidade ainda. Tem um sociólogo polonês, Zygmunt Bauman, que ele fala o seguinte, que alguns produtos, se não for todos, né, já saem da fábrica com data de validade. Ou seja, a pessoa compra um celular, né, luta tão assiduamente para conseguir um celular, digamos assim, da moda, entre aspas, e a partir de 3, 4, 6 meses, aquele celular já não tem mais validade, já não tem mais utilidade, porque já saiu um outro melhor. Então, o objeto já sai da fábrica com a validade pré-determinada. E as pessoas que não têm essa consciência crítica, né, essa identidade solidificada, ela vai deixar aquele celular que tem uma utilidade e buscar um outro só porque está em moda, só porque está na voga. O que prejudica bastante essa questão do consumismo exacerbado é uma identidade fragmentada. Eu acredito que se a pessoa tiver uma boa educação, né, se tiver uma certeza, né, de que o que importa não é o supérfluo, né, e sim o essencial. Por exemplo, tem pessoas que podem não ter uma casa para morar, fica pagando infindáveis prestações de aluguel, mas tem um carro. Ou seja, ele poderia, com o dinheiro do carro, digamos assim, ter uma casa, mas não, prefere ter um carro, nem que seja inúmeras parcelas, né, sei lá, 8, 10 anos pagando um carro, mas só para se sentirem aceitos, entre aspas, socialmente. Então, isso quer dizer o quê? Que as pessoas, às vezes, deixam de ter o essencial para ter o supérfluo apenas para se sentirem aceitos perante tal sociedade. E seria um caso de cultura subdesenvolvida? Olha, na verdade não, sabe por quê? Eu vou lhe dar um exemplo. Pesquisas recentes, né, inclusive, né, já na Europa, na Noruega, né, um país tão rico como a Noruega, mostra que existe um alto índice de suicídio entre os jovens. Então, por exemplo, na Noruega, vamos supor, todo mundo praticamente, né, tem tudo do bom e do melhor. Ou seja, se fosse assim, se a felicidade vinsse dessa questão dessa busca, desse consumo, todo mundo viveria bem. Mas é justamente ao contrário. Lá é onde existe o maior índice de suicídio entre os jovens. Por quê? Porque todo mundo tem o bom e do melhor, mas aí tem uma questão. Existe a equiparação. Bom, eu tenho, mas o outro também tem. Ou seja, não tem como eu ser melhor do que o outro, não tem como eu ser diferente do outro. Daí o alto índice de suicídio. Então, quer dizer, isso está em toda a sociedade, em todos os países. É bom te deixar claro que o consumismo em si, infelizmente, não é só com relação à questão do objeto, mas está se transformando para o consumismo também de pessoas. Ou seja, a pessoa procura a outra mais, assim, não é nem pelo que ela é, mas pelo que ela tem, né? Então, assim, é necessário tomar muito cuidado com isso, porque isso está se transformando, né, pode se transformar num caos, né? Porque o ser humano, hoje, ele está sendo mais valorizado, infelizmente, pelo que ele tem, do que pela sua essência, né? Ele está sendo mais um objeto do que um sujeito. Qual é a probabilidade de um filho meu ser consumista na medida que eu sou consumista? Olha, se você... Porque as pessoas muitas vezes falam assim, tem que se educar uma criança através da... Mas, na verdade, a criança aprende muito pelo que é visto e não pelo que é falado. As pessoas às vezes confundem isso. É como se o pai fala assim, meu filho, olha, fumar é ruim, fumar não presta, e passar 5 minutos ele acender um cigarro na frente da criança. Ou seja, a criança está aprendendo pelo que ela está vendo, né, pelo exemplo e não pelo que ele fala. Se a pessoa for um consumista, né, exacerbado, lógico que automaticamente ela vai levar, por exemplo, se ela tiver um filho, ela vai querer que o filho tenha uma roupa boa, vai querer que o filho vá para o shopping comprar isso e aquilo. Então, automaticamente a criança vai crescendo com aquele estímulo que o pai deu, conscientemente ou não, e pode se tornar também um consumista compulsivo. Mesmo que a mãe seja mão de figa, né? Não, se houver esse controle, aí pode ser que a criança não tenha esse ímpeto, porque a base de tudo é a educação, né? A UPAs, ela foi